Pessoal, vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Goulart, sou gerente comercial aqui da Preâmbulo Tech, tá? Empresa pela qual tenho um orgulho imenso, né, de fazer parte. 37 anos, né? Estamos fazendo esse ano aí, trazendo inovação, né? Solução realmente para a esfera jurídica. E o papo hoje é muito legal, assim, tá? Já vou passar a bola ali para o Medeiros também, acabar se apresentando e tudo mais, mas o papo é muito bacana hoje, acho que ele embutido em toda a operação jurídica, né? Que é você gerar suas peças, né? A gente tem uma proporção muito grande, né? Na forma que a gente faz, né? Trazendo o máximo de robustez, né? Tanto numa pesquisa, quanto realmente trazendo o máximo de performance nessa entrega. O principal tópico aqui que eu gostaria de, antes de passar a audiência, a gente é só alinhar algumas expectativas nossas, tá? Nesse nosso bate-papo. Primeiro tópico, tá? Eu gostaria de trazer alguns dados, né? Uns dados que impactam bastante, né, dentro da nossa operação, que é, em média, eu estava fazendo uma rápida pesquisa, tanto com a nossa base de clientes, quanto o cenário de mercado mesmo. Em média, um advogado ele leva de 2 a 6 horas para criar, né, elaborar uma peça, né, um tipo de documento. Isso me chamou muita atenção, assim, que é algo bem cotidiano, mas é óbvio. Existe sempre exceções, tá, pessoal? Alguns escritórios já têm, né, um nível de automação e afins, e outros, né, acabam até sendo um pouquinho mais arcaico nesse processo. Um outro dado muito importante que eu assim, fui atrás, a gente conseguiu, e que faz muito sentido, né, para a nossa realidade, é que, em média, 135 horas por ano para o profissional do advogado é gasto, né, ou aliás, é investido estudando sobre para que a gente possa gerar essas peças e afins, tá? Eu já era uma provocação a vocês, né, nossa audiência já. Imagine se com automação, né, com padronização sobre esse fluxo, você, tudo isso que eu levantei, essa questão em horas envolvidas na geração de documentos, se uma solução pudesse entregar 80%, né, devolver, né, esse tempo para que vocês possam realmente trabalhar com, assim, devolver mais atenção ao seu próprio cliente, mais estratégia embargada dentro do seu processo, num resumo total, mais qualidade nesse processo, correto? Então, eu acho que esse é um tema, né, principal, é o norte da nossa conversa hoje, tá, pessoal? E ter como objetivo a gente aprofundar mais sobre as nossas soluções, tá? Isso tudo é o que tem de ponta no mercado, tá, pessoal? Então, a gente vai entrar de forma muito bem minuciosa, tá? Para que todo mundo saia daqui expert, né? E aí produzindo de uma forma muito mais eficiente e a gente conseguindo realmente trazer performance dentro da operação de vocês, tá bom? E sobre isso, né, o que vamos conversar, como reduzir esse desperdício, viabilizar todas as questões, está aqui comigo, ao meu lado, né, e sempre esteve, faz um tempo, né, Medeiros? Uh, Trabalhando em conjunto, né, PO, Product Owner, da Office, então é uma pessoa que entende muito da operação, tá? Já esteve dentro do escritório, já produziu muita coisa nesse sentido, e hoje está comandando, né, fazendo a linha de frente sobre o nosso produto, né, o Office CDV, que tem como objetivo a gente pincelar todas as nossas soluções que estão envolvidas nessa prática, na geração de peça. Perfeito? Então, Medeiros, eu passo a bola para ti, só para você dar um oizinho para a audiência, alinhar as questões, e aí eu volto só para pincelar todos os nominhos, todas as soluções, e a gente entra cada uma, né, um pouquinho mais profundo em cada uma delas. Perfeito? Perfeito, obrigado pela apresentação, né, Edu? É isso mesmo, pessoal. A gente, para quem não me conhece, né, meu nome é Rodrigo Medeiros, eu atuo desde 2008 com o sistema, foi uma evolução, pense só, né, 2008 foi uma construção bastante significativa que tivemos, né, evoluções aí durante esse período. Então, se nós pensarmos há 5 anos atrás, se falávamos muito na advocacia 4.0, né? Hoje em dia só se fala em IA, mas o que é de fato IA? Para que serve a automação, né, de fato, na operação dentro do escritório? Então, a gente vai estar construindo tanto uma lógica, né, aplicando na realidade da operação, tanto no escritório de advocacia, quanto no departamento jurídico, quanto para aquele advogado autônomo que está iniciando, né, a sua trajetória. E a gente vai fazer toda essa evolução, acompanhamento, mostrando na prática
algumas das ferramentas, algumas das possibilidades que o Office ADV proporciona e já está disponível, né, para que a gente possa evoluir em conjunto. Então, mais uma vez, Eduardo, prazer de novo estar contigo aqui com vocês. Boa tarde e boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa, vamos lá. Dando sequência, né, em toda a nossa dinâmica, nosso bate-papo, eu vou compartilhar minha tela bem rapidinho, tá? E aí, trazer aquilo que a gente ficou acordado. Uh, Deixa eu pegar aqui minha telinha, deixa eu compartilhar. Bom, tô conseguindo ver a telinha, perfeito, show de bola. O primeiro ponto hoje a gente vai falar sobre IA, vai falar realmente sobre gerar peças, e como isso realmente tem um alto impacto dentro da nossa operação, tá? O principal tópico, e aí é só trazendo a robustez, né, da empresa que hoje estamos atrelados, que é a Preâmbulo Tech. Então, ela tem mais de 25 soluções, tá, pessoal? Vinculado realmente, não somente em um estágio, mas no todo, tá? Desde uma entrada da publicação até o protocolo, tá? Em tudo, a Preâmbulo tem uma solução para facilitar a rotina do advogado, tá? Então, esse é um ponto muito importante, tá? E a gente vem destacando esse processo, essa melhoria de forma contínua, tá? Uma dinâmica, deixa eu até puxar aqui, ó. Uma dinâmica importante também que eu gostaria de vincular é sobre as soluções, tá? O primeiro tópico é sobre o banco de peças, tá? Uma metodologia, tá? Então, aqueles documentos mais padrões, aquilo que, né, uma habilitação, é uma forma de facilitar, tá? Em 2 cliques você conseguir gerar esse tipo de documento. Vamos começar por ela, tá, pessoal? Logo após, vamos falar sobre o banco de peças, tá? Modelos prontos e personalizados, onde você consegue e vai conseguir gerar esse tipo de documentos também, de uma forma bem simples. A gente vai entrar e vai mostrar o passo a passo, tá? O outro tópico é a peça dinâmica, então, baseado na sua biblioteca de conhecimento, sabe? A gente até brinca, assim, quando a gente está falando com escritórios que a gente está na parceria, iniciando a parceria e tudo mais, geralmente a gente, quem nunca fez aquela peça, a Frankenstein, né? Tu pega um pedacinho dali, pega um pedacinho daqui, aglutina e gera um documento. Pensando nisso, né, e de uma forma muito bem, assim, pensando em performance mesmo, criamos essa metodologia de você ter a sua biblioteca de conhecimento padronizada dentro do sistema. Múltipla escolha, você seleciona, em apenas alguns cliques, tem seu documento pronto. Vamos apresentar isso também na prática para vocês, tá, pessoal? Uma outra dinâmica, e aí é o que está na, né? Todo mundo, tu cruza a esquina, tem alguém falando sobre inteligência artificial, sobre quanto isso pode impactar, né, na operação jurídica, e os receios disso também. Acho que é importante a gente colocar isso na mesa, né? O quanto isso pode ser benéfico, mas também de uma forma não moderada, pode ter um impacto tão negativo, né? Por isso que a gente tem que buscar ferramentas que facilitam, mas que tragam, né, e que tenham, na verdade, um nível de segurança, perfeito? Com esses tópicos, tá? Que eu passo a bola para o Medeiros novamente, para a gente compartilhar e entrar para dentro do sistema. Lembra que eu falei, pessoal? O objetivo aqui é ser bem prático mesmo, tá? Tirar um pouquinho daquela só diz que me disse, sabe? Não. Vamos entrar dentro da operação e mostrar o como é feito, a expertise do negócio na prática, tá? E aí eu conto com a compreensão de todos vocês para fazer perguntas, questionar, pode, à vontade, tá, pessoal? Por quê? Estamos aqui para debater, para melhorar, para trazer realmente a solução para a operação de vocês. Perfeito? Medeiros, eu vou então encerrar aqui a minha, parar de compartilhar minha tela e eu passo a bola para ti. Aí a gente fica trocando, tá bom? Perfeito. Então, eu de cara, sim, gostaria de exaltar, né, uma excelente pauta, né, Edu? É engraçado que tu trouxe números, né, da nossa base, inclusive demandas de leads, né, de clientes que procuram a Preâmbulo Tech para encontrar uma solução adequada, independente do tamanho, área, segmento, etc. Isso eu também enxergo na própria virada de contrato, ou seja, trazendo uma nova estatística aqui, né, uma estimativa aqui para vocês. Então, assim, gente, todos os clientes novos, numa implantação nova, tá? Tem uma dificuldade muitíssimo grande com o tempo, o tempo perdido, o tempo despendido, ok?
E aí o Edu brincou, né, na ideia lá do Frankenstein, e é muito isso, tá, Edu? O que acontece, independente dos 4 pontos que nós falaremos, né, que nós iremos abordar agora na sequência, tem uma coisa muito, muito, muito que é muito marcante em qualquer área, em qualquer segmento, que é o seguinte: o Eduardo, advogado, sócio, diretor do escritório, desenvolveu uma tese, desenvolveu um embasamento legal, uma jurisprudência para atacar para uma determinada situação muito específica. Fechou? Isso ele criou o modelo personalizado dele. Esse é o melhor modelo do momento. Aí o advogado A pegou aquela tese, porque ele precisa de uma demanda igual, e ele vai atualizar um campinho só. Editou uma linha, trocou uma linha, adicionou um tópico e pum, salvou lá no advogado A. Eu já tenho 2 versões. Aí o advogado lá, o Medeiros, pegou lá a terceira peça, vou fazer as minhas considerações e eu tenho 3 versões. Tá legal. Daqui a 3 meses, quando, sei lá, né, alguém precisar de uma peça, de uma versão atualizada, tá aí. Como é a versão que está atualizada? Então, assim, o controle da versão desse documento é também muito importante. Por isso a gente traz esses pontos importantes. Então, eu vejo isso muito frequente e tem essa recorrência tanto na etapa aqui de implantação, tá, Edu? Quanto também demandas de suporte para que consigam, né, os nossos usuários aí consigam melhorar a performance e ter um ganho, né, de produtividade de fato. Bom, antes de compartilhar a tela, gente, eu gostaria de criar um exemplo aqui maluco que a gente vai utilizar, né, no decorrer da nossa abordagem aqui de hoje. Então, assim, eu queria trazer 2 grandes grupos, né, para esse nosso bate-papo aqui. Primeiro grupo, básico, pessoa física e pessoa jurídica. Simples assim, tá? Então, independente do segmento, independente da área de atuação de cada um de vocês, tá tudo certo. Eu acho que se aplica e a gente consegue adaptar. Eu acho que é muito isso, né? O sistema ele é muito. Nós conseguimos nos adaptarmos à rotina e encaixar, né? Deliberarmos juntos, crescemos juntos. Então, o que acontece? Vou pegar um exemplo típico, tá? Criar 2 cenários aqui, pessoa física e jurídica. Eu escuto mais muita reclamação como produto de que, Rodrigo, eu não consigo ter um fluxo, um processo dentro da minha operação, onde um cliente novo está chegando, eu vou fazer uma entrevista, eu vou elaborar um contrato, uma procuração, uma declaração, vou gerar uma demanda XYZ para começar a atacar aquela demanda que estamos falando, eu vou trazer aqui, enfim, de forma aleatória, tá? Uma demanda de aposentadoria, né, lá do previdenciário. Então, eu vou lá e vou contar toda uma historinha, né, uma entrevista, né? Edu, tá aí, me diz uma coisa, quanto tempo de contribuição tu tem? Teve atividade rural? Tem salubridade? E aí eu vou fazer uma métrica toda para definir se cabe ou não enquadrar numa aposentadoria por idade híbrida. Gente, estou brincando aqui, tá? Falando de forma aleatória. Então, assim, todo esse movimento que faz, eu preciso registrar e naquele momento, no próprio momento da entrevista, eu preciso já mensurar, exportar, criar, gerar, procuração, contrato, declaração, tudo está pronto ali. Eu não posso perder o time de o cliente sair da minha frente e eu agendar uma reunião, eu solicitar para eles documentos, eu voltar. Então, assim, eu preciso ganhar tempo nesse processo, tá? Então, isso é um ponto que a gente vai estar vendo aqui no momento, na sequência. Um outro ponto, assim, que eu chamo, por exemplo, de pessoa jurídica, sei lá, de novo, independente da área de atuação, mas eu chamo aqui um contencioso em massa, um bancário da vida, onde eu trabalho e atuo muitas vezes com uma determinação do nosso cliente, quando eu falo do cliente banco, né? Estou me colocando aqui dentro do escritório, o cliente nosso, enfim. Então, assim, a gente precisamos seguir determinados padrões do banco. Só que isso não estamos falando de uma peça por dia, a gente está falando de 80 peças por dia. Então a gente precisa criar mecanismos para que a gente consiga otimizar, automatizar com segurança, com padrão, tá? Então é sobre isso que a gente vai estar trocando aqui agora. Então eu convido vocês, compartilhando a tela agora aqui com vocês. Eu vou compartilhar a tela toda.
Edu, só me confirma. Deu Agenda, certo, tá? Conseguimos ver. dashboard, fechou? Maravilha. Gente, para quem não conhece, então, Office, estão perdendo tempo, diga-se de passagem, né? Brincando aqui. Se eu clicar em cliente, pensando naquela primeira figurinha, né? Ah, vou adicionar um cliente ou já tenho um cliente novo, vou utilizar o exemplo que eu já tenho na base aqui, tá? O exemplo. Lembrando, eu acho que isso é importante, tá? Essa base que eu estou apresentando para vocês é uma base fake, é uma base fictícia, tá? Nos preocupamos e muito, obviamente, com segurança de informação, de LGPD, então, proteção de dados, isso é uma premissa aqui da companhia, ok? Então, eu vou estar apresentando muitas vezes alguns exemplos malucos que não faz sentido, mas é isso mesmo, é de propósito aqui, tá, gente? Então, eu trago aqui, por exemplo, neste caso, o meu cadastro, tem lá o cadastro de um cliente, tá? Pessoa, basicamente, os dados aqui, endereçamento, né? O endereço, eu tenho basicamente a qualificação aqui dele. Dentro do cadastro do cliente, tá? Poderia adicionar aqui, por exemplo, outras informações, poderia criar campos específicos, mas a cerejinha do bolo é esse carinha aqui. Dentro do próprio cliente, eu conseguiria gerar um modelo específico. Por exemplo, a declaração aqui de hipossuficiência, e eu vou simplesmente cliquei aqui, em poucos segundos, 2, 3 segundos, o sistema já criou e já gerou o modelo. Edu, por favor, só me confirma. Está conseguindo visualizar já o conceito aqui do Word? Sim, sim. Tá aparecendo na tela. Maravilha. Legal. Então, assim, o que eu trago aqui neste modelo? O modelo ele pode ser personalizado, logotipo, né, timbre, enfim, uma identidade visual para cada operação. Tá tudo certo aqui. E eu trago um exemplo maluco, tá? Um exemplo muito simples aqui de uma declaração. Nome do cliente, basicamente, a qualificação. E aí eu tenho lá, né, afirmo, XYZ e tal, eu trago um conceito pronto, gente. Fechou? Eu vou trazer outro modelo aqui, por exemplo, que é a famosa procuração. Vou gerar uma procuração, cliquei aqui, 3, 2, 1, pego muito no meu pé por esse 3, 2, 1 aí, mas sigo forte, firme, forte. Gerando aqui, então, a procuração. Neste momento, eu trago aqui uma procuração, o sistema faz diretamente com os dados preenchidos do cadastro desse usuário. Então, eu tenho ali uma procuraçãozinha feita, exportada de forma automática. Ok? Então, assim, gente, para que serve documento banco de peças, mas limitado, focado, direcionado em cadastro de cliente? Gente, petição rápida. Eu preciso exportar a procuração, contrato, declarações adversas, eu preciso preencher um formulário todo do cliente. Eu tenho todas essas informações aqui. Com 2, 3 cliques aqui em poucos segundos, eu consigo exportar um documento padrão, unificado, personalizado do escritório. Fechou? Avançando para o segundo ponto aqui, e não menos importante. Pessoal, pode, ficar à vontade. Posso acrescentar, assim, é que eu não consigo me conter. Fique à Eu vontade, vejo, essa é a ideia. eu vejo nesse primeiro tópico, assim, acho que já com o benefício a gente consegue evitar a refação, correto? Porque eu já tenho um cadastro do meu cliente, perfeito? E aí eu evito o famoso, que aí todo advogado agora vai pegar essa referência, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que tu fica ali, tu pega um pedacinho daqui, que também tudo é copia, cola, copia, cola. A gente já tem um padrão, né? Então você tira esse trabalho que parece simples, mas, cara, todo dia fazendo a mesma coisa é cansativo, é chato e não gera receita, né? Então, com o tempo, a gente É deleta isso exatamente isso, é pro exatamente isso. Então, Então, assim, gente, avançando aqui dentro de um processo, agora eu não estou lá no cadastro do cliente, né? Então, consultei um processo, e de novo, tá, gente? Processo aleatório aqui, os dados fictícios, e eu tenho a possibilidade de clicar aqui em banco de peças, então presente dentro do processo, e gerar aí sim uma, exemplo, petição de habilitação. O que vai fazer esse cara aqui? Da mesma forma, exportado aqui em poucos segundos,
eu exporto o documento Word para que eu consiga eventualmente manipular, fazer uma manipulação nesse arquivo. Fechou? Mas ele já traz, além dos dados de qualificação das partes, ele traz lá todo o endereçamento, qual o número do processo, né? A petição de fato que vocês estão desenvolvendo. E aí tu falaste muito bem, né? Muito bacana que tu trouxe o Ctrl+C, Ctrl+V, Edu. E assim, o que eu já vi, tá? 1774, o advogado pegar um modelo pronto, usuário, sabe aquela coisa? Não, passa lá para o estagiário, é só uma juntada de documento. E ele só não troca o endereçamento aqui. Cara, não trocou o número, vai lá para uma outra comarca, até ver, cara, intempestivo, um recurso em função de preparo, sei lá, tô brincando aqui. Mas já vi muito isso. E é o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, no nosso próprio dia a dia, esse tipo de automação, cara, é sensacional aqui, tá? Então, a gente ganha, de fato, tempo com um padrão, evitando falha. Porque todos os dados que eu trouxe naquela petição, eu estou já buscando do processo. Todos os dados lá do meu cliente, eu estou buscando do cadastro do cliente. Então, eu consigo, de fato, otimizar muito esse processo. Ok? Só uma cerejinha do bolo que eu acho que, nesse ponto aqui, eu acho que faz sentido, tá? No modelo aqui de peças dentro de processo, eu conseguiria, ao invés de eu fazer aqui, por exemplo, individualmente lá, consultar um processo, eu poderia clicar num relatório de processo e exportar aqui, ó, em lote, tá, gente? Eu quero exportar de todos esses processos aqui, o modelinho XYZ, por exemplo, a habilitação que a gente estava brincando, e eu quero exportar aqui, sei lá, dos selecionados em zip aqui em um arquivo único. Poderia exportar individual, tá? Vamos exportar individual aqui, então, em zip. Neste caso, eu acho que vale a pena fazer zip, mas em poucos segundos também eu consigo exportar todos esses caras aqui num único arquivo. Então, estou baixando ali, transferência, cliquei aqui e ele já vai me abrir individual, arquivo por arquivo. A gente consegue, então, é bastante comum, e aí me direcionando um pouquinho, né, para quem trabalha com volume, né, com contencioso, é bastante comum, né? Existe uma recorrência de bancário, por exemplo, se trocar, né, as figurinhas. A carteira foi para outro escritório, agora voltou para cá. Então, assim, primeiro movimento juridicamente, né? Não quero entrar aqui na matéria propriamente de títulos de direito, né, Edu? Mas assim, o primeiro movimento é justamente fazer habilitação. Então, eu consigo, de uma forma bastante simplificada, após o cadastro desses processos, gerar já isso tudo em lote. E, gente, eu gerei aqui em 10 segundos, eu gerei 100 processos, 200 processos. Então, é muito eficiente essa lógica, tá? Edu, até aqui tudo bem? Estamos evoluindo tranquilo, então seguimos. Gente, agora aqui eu tenho uma peculiaridade para apresentar para vocês, tá? Eu acessei aqui, ó, canto superior direito, vou acessar a configuração do sistema, e na configuração do sistema eu consigo, em itens dinâmicos, personalizar, e olha só a pegadinha aqui agora, tá? Uma forma bastante diferenciada aqui, itens dinâmicos. Como assim? Eu consigo personalizar e reclassificar, criar a biblioteca lá, né, de conhecimento que o Edu falou no início. Eu consigo criar aqui, ó, preliminares, teses e pedidos. Eu vou chamar uma preliminar aqui, vou cadastrar uma agora com vocês, para justamente exemplificar na prática o quanto é fácil eu fazer isso. E é de propósito aqui, tá, gente? Eu botei, ó, um kkk, porque eu quero chamar esse cara lá. Então eu vou dizer o seguinte, vou centralizar, vou colocar aqui em negrito, depois eu vou botar aqui justificado e vou enlouquecer aqui no meu modelo, né, brincando aqui com vocês. Então eu cadastrei uma nova preliminar, dizendo, né, chamando um tópico, uma jurisprudência, um embasamento legal específico. Lembra que eu falei lá da ideia, né, do momento do banco para a pessoa jurídica, que muitas vezes o banco, ele não só banco, né, seguradoras e grandes empresas, eles, ó, precisa fazer uma contestação, mas os tópicos a serem abordados é esse. E acabou. Isso parte de um departamento jurídico interno lá e o escritório segue, ok? Então, assim, eu tenho alguns exemplos aqui
da ausência de responsabilidade, blá, 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 blá. Então, eu entro aqui, né, e tenho todo um tópico, todo um embasamento legal para este carinha aqui de preliminar, ok? De novo, eu posso classificar como preliminar, teses e pedidos. Fechou? Onde é que isso impacta, gente? Bom, vamos de novo. Acessei um processo aleatório, literalmente aleatório, não faço a menor ideia que processo é esse. Entrei aqui, conhecimento, maquiné, defensoria pública, office contra essa parte aqui, enfim. Ao invés, pessoal, prestem atenção, por favor, o sistema tem a ferramenta, como nós acabamos de ver, de eu clicar aqui em banco de peças e escolher um modelo previamente definido, padrãozinho. Ou eu vou vir aqui no sistema e clicar em peça dinâmica. A partir desse momento, eu consigo gerar uma peça, vou chamar o exemplo aqui de uma contestação, e aí eu já falo em algo de uma complexidade maior, de um prazo preclusivo, uma contestação, um recurso, ok? E eu vou chamar aqui, ó, qual é a preliminar, vou chamar até o meu kkk ali, qual é a tese, qual é o pedido, enfim, consigo ordenar, enfim, brincar aqui muito, e eu vou gerar o mesmo meu modelinho lá, do banco de peças, endereçamento, cabeçalho, rodapé, enfim, mas selecionando dinamicamente as minhas variáveis, os meus tópicos que eu quero neste processo do sistema. Então, a partir do momento que eu abro esse documento, eu vou ter lá exatamente a mesma ideia, tá? Do depara de um banco de peças, trouxe lá endereçamento, né, o cabeçalho aqui do processo, o número do processo, qualificação. Tenho parte do documento padrão e onde eu acionei o meu tópico, ó, eu trago o título e o tópico. Eu trago o tipo e o tópico. E tá aqui, ó, fizemos agora, tá, gente? Botei um tópico abaixo do outro aqui. Esse meu modelinho aqui, ele tinha uma petiçãozinha só, era uma folha só. Eu adicionei alguns tópicos de forma dinâmica e personalizada, e aí ele já, de fato, montou de forma estruturada, enfim, né, o documento para que eu possa usar de uma forma mais assertiva. E aqui, brincando agora, né, nesse kkk doido aqui que eu fiz de propósito, por XYZ, aquele embasamento, aquela tese que o Edu gerou, mudou. Houve uma nova súmula, eu preciso alterar isso. Como é que eu faço? Vou alterar lá no modelo do Edu? Não. Entro na configuração do sistema, itens dinâmicos, vou editar esse cara aqui. Olha quanto tempo, tá, gente? Então, vou botar aqui, sei lá, ABC, fechou. Para toda a minha operação, o tópico está atualizado. Então, a gente consegue, de fato, garantir uma produtividade, uma evolução, né, uma automação desse processo todo, com uma segurança, com um controle, de fato, de versão, de revisão desse documento. Ok? Pessoal, bora lá, então. Agora que vem, e eu gostaria de provocá-los, para quem final até o final. Tenho certeza que o Edu vai trazer uma notícia bem legal aí para vocês, tá? Desse carinha que a gente vai chamar aqui agora. Então, assim, gente, cliquei aqui em banco de peças. Além de eu criar lá em cliente algo muito dia a dia, muito na rotina, muito no automático ali, né? Procuração, contrato, declarações, etc. Eu conseguiria, a partir dentro do processo em banco de peças, criar modelos específicos, e eu diria, neste ponto, qual é a minha orientação, né, a minha sugestão de utilização dessa ferramenta. Qual é a petição dentro da tua operação que tu mais faz no teu dia a dia? Dia, semana, mês, enfim, qual é a petição que tu faz? Rodrigo, não faz ideia. Eu tenho muito volume de comprovante de pagamento de acordo. Este modelo tem que estar aqui. Rodrigo, tu falaste bem ali quando tu analisou que bancário, as carteiras se movimentam, enfim, ok. Nessa situação, a gente precisa ter de habilitação, desabilitação, arquivamento, desarquivamento, enfim, gente, juntado de acordo. O maior volume que vocês utilizam,
a gente vai ter que inserir aqui. Ok? Agora eu quero fazer algo diferente. Agora eu quero fazer... Pensem lá, né? A gente muito se fala, eu muito escuto essa frase, né? Nós atuamos numa advocacia artesanal, né? Então, de forma personalizada, caso a caso eu vou avaliar e cada caso eu vou gerar uma demanda nova. Então, assim, lhes apresento o documento por IA. Gente, aqui de uma forma bastante simples, tá? Eu vou gerar um exemplo qualquer aqui aleatório, só para que vocês compreendam, né, a lógica da nossa operação aqui de geração. Mas desde já, acessei o documento direto lá dentro do processo. Vou até voltar aqui numa página inicial, tá? Eu consigo fazer uma estruturação de um documento com a utilização de IA. 80% dos nossos usuários, então a gente vai atacar aqui, tá? Peça processual, mas também é possível fazer novos contratos ou até mesmo notificações, certo? Então, avançando aqui para peças processuais. Também eu tenho uma divisão dentro desse núcleo, né, jurídico. Então, eu vou fazer aqui, ou eu vou elaborar e gerar uma petição inicial, ou uma petição intermediária, ou até mesmo recursos. Neste caso, vamos brincar, tá? Então, eu quero fazer uma inicial. Básico aqui, gente, pessoa física ou jurídica? Bom, vou botar aqui jurídica. Qual é a área do direito? Gente, é prompt, né? Então, vou trazer aqui direito do trabalho, específico, vou trazer aqui inicial e vou trazer aqui a natureza, vou botar aqui, sei lá, repetição de indébito, juros, de cobrança. Tô de forma aleatória, tá? Posso verificar e confirmar os dados aqui ou simplesmente mandar criar. Onde é que eu quero criar isso? Cara, eu quero criar nesse cara aqui. Ou seja, pessoal, aqui é um grande divisor de águas, tá? Eu estou buscando uma jurisprudência, um embasamento jurídico direto no tribunal. Diferente da maioria das IAs, que, enfim, hoje a gente tem 100 tipos, né, diferentes de IAs, tem IA para tudo quanto é coisa, mas a grande maioria e mais conhecidas, né, as mais conhecidas, o próprio Google ou até mesmo o ChatGPT são IAs generativas. Aqui não. Aqui a gente está trazendo de verdade o conhecimento, o embasamento jurídico conforme demandas do tribunal. A gente busca essas informações diretamente no tribunal. Então, é muito importante essa diferença, né? Eu busco lá informação aleatória aqui para vocês, tá? Vou buscar no Google. Qual é o tempo de deslocamento de... Eu estou em Porto Alegre, tá, gente? Talvez até tenham percebido aí em função de sotaque, mas eu em Porto Alegre, o Eduardo está em Curitiba, na sede, né, da Preâmbulo. Então, assim, Google, qual o tempo de deslocamento de Porto Alegre a Curitiba? No automático, a minha pergunta é rasa. O que vai retornar? Ah, uma hora tá ok. Tá, mas olha só, eu não vou de avião, eu vou de carro. Ah, não, mas de carro é 15 horas. Tá, mas eu não vou de carro, eu vou de bicicleta. Ah, não, mas de bicicleta é 45 horas. Tá, mas e se eu for a pé? Ah, não, a pé é 5 dias. Ou seja, a resposta pode mudar de acordo com a minha interação. E é isso que, na maioria dos casos, advogados e usuários, né, utilizadores, enfim, pecam na utilização de um ChatGPT, de um Google da vida. Então, assim, apresentando para vocês, tá, pessoal? Eu trouxe aqui a primeira argumentação. O sistema me fez na prática, tá? Primeira argumentação, deve abordar a fundamentação legal para a repetição de débito, destacando, blá, 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 blá. E neste movimento, ele trouxe aqui, ó, o artigo 876, uma citação aqui do artigo, ou o 884, ou a súmula 322 do STJ. Na segunda argumentação, conforme as minhas requisições, deve-se tratar a aplicação de juros sobre blá, 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 blá. Súmula, artigo. A argumentação 3. Eu solicitei, eu pedi lá 3 itens, né? Então, aqui, cobrança de valores. Trouxe de novo alguns tópicos aqui. Então, a partir do momento, posso editar a qualquer momento, posso adicionar novo tópico, posso manipular essa estruturação desse arquivo. Estou criando, tá, gente?
Então, neste momento, a própria inteligência, né, artificial, ela vai montar, estruturar esta inicial de acordo, né, dos fatos, direito, repetição, nananana, vai montar toda a inicial para mim. E a partir do momento que eu avanço, né, a execução desse documento, e ele de fato vai agora escrever o documento em tempo real. Pessoal, vamos pensar assim, eu tenho alguns pontos a ser tratados, eu tenho que fazer uma pesquisa de jurisprudência ou até mesmo trabalhar num tópico, num nicho novo que eu quero iniciar agora. Eu quero expandir a minha carteira, eu quero inovar. Então, para que eu consiga gerar uma inicial qualificada, assertiva, eu vou ter que buscar jurisprudência, pesquisa isso, faz aquilo. Não façam pelo ChatGPT e Google, né? Mas eu consigo, vou ter que fazer uma pesquisa intensa e mesmo, até mesmo, escrever o documento, estruturar esse documento de acordo com a necessidade da operação, com a identidade visual, inclusive, da operação. Nesse cara aqui, gente, só vou subir, tá? Ele já fez aqui, ele já concluiu, ó. Mas ele montou exatamente toda a inicial. Tá? Embasamento, súmula. Ele organizou essa inicial. Eu consigo finalizar. O sistema ele vai me pedir algumas informações, quanto tempo te economizou, etc. Né? Feedback, ou simplesmente eu posso, literalmente, fazer download desta peça. Então, assim, perguntas comuns, né? Medeiros, mas assim, legal, criei o tópico lá, mas depois que eu gerei a peça, eu quero ir lá e, né, atualizar. Gente, não tem problema nenhum. Tu tá criando aqui um Word. Consigo, sim, fazer eventuais edições. Consigo vincular no sistema, consigo anexar, etc, etc, etc. Então, assim, a gente consegue ter um ganho de produtividade, obviamente com uma segurança, com um embasamento, né, legal, e a qualquer momento, pessoal, toda e qualquer etapa tem etapas de validação. Vocês que estão fazendo, né, que irão criar, gerar esse documento, a qualquer momento pode editar, a qualquer momento eu posso adicionar um tópico, e mesmo depois de exportado, eu consigo sim alterar ou adicionar ou rever esse arquivo num contexto geral. Fechou? Edu, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que tu acha? O que tu não acha? Boa. Fiquem à vontade, pergunta, questionamento. Boa. Fiquem à vontade. Somos ouvidos. Boa. O que eu gostei bastante, assim, e é até trazendo uma dinâmica muito daquilo que a gente vem tendo como convívio com os escritórios, alinhando essa questão, é como pulverizar, né, o nível de excelência, né, que existe na senioridade de alguns advogados, correto? Então, eu vou dar um contexto assim, dentro do escritório, existe já aquela alta cúpula, né, 5, 10, 20, 30 advogados que têm, assim, são experts em áreas, aí gerente de área, whatever, ok? Mas um dos tópicos, uma das dificuldades é pulverizar esse nível de excelência na geração de peça mesmo, tá? Tanto numa recursal, qualquer tipo, uma inicial, qualquer tipo, tá? Uma intermediária, num ponto lógico e total do sistema, o Office ele vem muito para facilitar esse processo, né, Medeiros? Porque agora você consegue trazer tudo aquilo, aquelas estrofes, todos os principais as principais peças, né, baseado em êxito, tudo vinculado muito analítico mesmo, né? Que é outro ponto, um outro papo que a gente pode ter também, né? De como usar os dados para tomar essas decisões, para viabilizar, né? Para onde eu vou, o que eu entrego e tudo mais, tanto uma volumetria, né? Baseado nos seus próprios dados. Então, tudo isso corrobora para que você construa, né? Uma narrativa pré-criação e que facilita essa tomada de decisão, né? E aí, já passando a bola, mas um detalhe muito importante é o quão facilita, por exemplo, um advogado que está tracionando na carreira, nível júnior, ou que está no processo de onboard, com essa solução, por exemplo, a peça dinâmica,
eu facilito todo esse processo de adoção, correto? Porque eu tenho múltiplas escolhas, eu seleciono quais são os blocos que eu quero que tenha dentro do meu documento, e isso já está pré-autorizado, né? Pelo meu core ali de segurança, né? Meu core estratégico dentro do meu escritório, e isso validado. A partir daí eu consigo ter esse padrão, e esse padrão me gera métrica, e eu consigo aumentar a performance a partir do momento que eu tenho métricas, né? Então, eu acho isso muito legal, e aí te faço uma pergunta, Medeiros. Assim, na prática, essa parte de gerar é muito simples. Ficou claro que é simples, que é bem objetiva, que não tem nenhum tipo de, né, de ruim nessa questão. Mas existe uma limitação para isso dentro da ferramenta? O advogado, ele precisa, por exemplo, os nossos clientes que hoje já têm esse, né, o Office, ele precisa se adequar de alguma forma, por exemplo, para usar o peça dinâmica? Existe algum tipo de trava? E aí, eu jogo essa pergunta para ti, e já levantando a bola de que no finalzinho também vai ter alguns pontos ali que aí você, que é a audiência que está com a gente, fica até o final que eu quero entregar ali algo bem, bem especial para vocês, tá bom? Tá contigo, querido. Legal. Cara, excelente pergunta e digo mais, tá? Tu falaste em personalização muito direcionado no caso da peça dinâmica, mas eu consigo personalizar a peça dinâmica para apresentar ou não para um cliente específico, por um segmento, entende? Eu estou criando modelos aleatórios aqui para que fique claro para todos e tentando brincar de uma forma transparente, mas que atenda, né, a rotina, enfim, de uma demanda na operação, na prática. Mas eu consigo personalizar isso. Rodrigo, eu preciso fazer um serviço, sei lá, eu trabalho com condomínios aqui. Eu tenho uma demanda que tenho, sei lá, campos específicos e eu gostaria de personalizar lá, torre, bloco, apartamento, box, quem é o síndico, qual é o condomínio. Eu posso gerar esses campos, personalizar o sistema com campos específicos e ainda incluir esses campos específicos dentro do meu modelo de peças? Sim, a gente consegue. Mas assim, Edu, eu vou te apresentar, responder a tua pergunta. Vou tentar aqui, tá? Prometo ser bastante objetivo, mas, gente, eu tenho aqui na base do sistema, em qualquer aba que eu acesse o sistema do Office, dentro do Office, nós temos embarcado um conhecimento. A gente tem aqui, ó, um canal de suporte, ok? Onde eu tenho a ideia aqui, um conceito, né, de central de ajuda, e eu tenho separado aqui, categorizado. Então, novidades, primeiros passos, dúvidas, manager, nananana. Eu tenho vários tópicos aqui, fechou? Pegando um caso polêmico aqui, né? Vou entrar aqui, por exemplo, agenda e compromisso. Aí eu tenho lá, é possível, vou entrar qualquer aqui, tá, gente? É possível adicionar comentários ao prazo? Se eu clicar nesse artigo, o próprio sistema está disponível ali para consumo de qualquer usuário. Sim, é possível adicionar comentários no prazo. Para isso, basta abrir, clicar, nanana. Eu tenho todo um passo a passo. Inclusive, então, eu tenho uma biblioteca onde eu consigo consumir essa informação. Medeiros, mas tu tá me enrolando aqui, tu não respondeu a minha pergunta. Como é que eu faço para incluir lá? Como é que, né? Gente, eu vou perguntar aqui para o sistema. Como criar modelo de propósito, tá? Grafia completamente errada aqui, maluca. E ele me trouxe lá, ó. Como é que eu faço um modelo de peça dinâmica? Como é que eu crio um modelo de banco de peças? Quais são as variáveis que eu posso utilizar? Onde que eu tenho que ir? Gente, é muito tranquilo. Então, se eu acessar aqui a configuração do sistema banco de peças, obviamente, né? Permissões, fechou? Como o Edu trouxe ali, eu tenho um líder, eu tenho... Independente de nomenclatura, tá, gente? Supervisor, gestor, coordenador, gerente, etc. Eu consigo, ó, adicionar a peça aqui e ainda onde que ela estará relacionada? Lá em clientes, em serviço, banco de peças, processo peça dinâmica. Eu consigo fazer isso de uma forma bastante simples e bastante... O sistema, ele é muito intuitivo, né? Ele é muito simples de ser usado. Então, por isso que eu te devolvo a pergunta, né? Então, assim, com essa explicação de forma macro, né, Edu? Não só consegue fazer, a gente ensina como fazer cada passo a partir do nosso próprio suporte disponível no sistema. Boa, perfeito, perfeito. E aí, aproveitando, Medeiros, tem uma pergunta aqui, que é da Letícia da Rosa, tá?
Ela pergunta para nós o seguinte sentido: no cadastro do cliente, naquela etapa anterior, né, não seria possível o sistema puxar automaticamente informações da Receita Federal com os dados quando inserimos o CPF, por exemplo? Eu vou deixar com ele, porque ele vai trazer já essa dinâmica de como isso vai acontecer, mas aí é mais com o Medeiros mesmo. Vai lá, Medeiros. Primeiramente, obrigado pela pergunta, Letícia, tá? Nós já temos algum tipo de interação. Eu vou compartilhar novamente rapidinho para vocês, tá? Então, eu tenho aqui tela inteira, compartilhando, 3, 2, 1. Eu tenho, por exemplo, se eu clicar aqui, cliente novo, tá, gente? E botar um CEP maluco, eu tenho uma interação que ele vai carregar, por exemplo, o CEP. A integração agora com a receita, o número do CNPJ, o número do CPF ou o CNPJ no caso de pessoa física, né? Tem um cadastro dinâmico aqui, fechou? Então eu já tenho máscara, eu já tenho todo um conceito aqui como consigo manipular essa informação. Todo e qualquer cadastro de pessoa no sistema, nós temos a validação pelo documento, pelo CPF ou CNPJ, tá? Essa integração com a Receita Federal ainda não tem, a gente tem algumas demandas aí no nosso backlog, né, no nosso produto para lançar, inclusive não deixaremos, eu vou dar uma de comercial aqui, Edu, nos acompanha aí, ó, porque a gente vai ter muitas novidades aí para a Fenalog, tá vindo agora em outubro, tá? Então, a gente está produzindo aí, está no forno bastante coisa, mas, Letícia, é um ponto aqui que eu vou deixar na nossa pauta e tem lá, tá lá, é possível? É possível. Vamos tentar fazer um esforço aqui para tentar colocar como priorização. Mas é um ponto bem importante, acho. Eu te agradeço por essa pergunta aí. Boa, boa. E aí eu tenho mais uma pergunta aqui, Medeiros, que aí é da Michele Croetz. Se eu te falar errado, por favor, me perdoe, tá? É, mas o contexto é possível eu inserir uma base de dados para a pesquisa da IA? Ou seja, que a IA busque a solução dentro de uma pasta ou conjunto de documentos? É aquilo que a gente está falando, a gente tem a biblioteca, né, de conhecimento do escritório, e a IA ela fica plugada nessa base de conhecimento buscando as informações. Obrigado, e aproveitando, obrigado pela pergunta. Passo a bola para o Medeiros novamente. Isso é uma evolução, né? A gente, inclusive, já tentando antecipar aqui, que é um dos lançamentos, né? A gente está com uma inteligência também, utilização. Gente, só para bater uma situação, tá? Nós não estamos falando de IA para preâmbulo, para a companhia. A gente está falando de IA de documento, mas a gente estamos trabalhando em vários segmentos e várias pontas, tá? Com a utilização de IA. Em breve a gente teremos novidades aí. Esse tipo de cenário hoje, nos documentos, por enquanto, eu busco somente de um tribunal. Eu preciso trazer um vazamento legal e ele vai formatar na peça. Mas eu tenho já previstos, inclusive em homologação, Michele, né? Isso. Inclusive, homologação, Michele, a gente fazendo justamente isso. Eu vou botar o lançamento, eu abro um documento, eu adiciono um documento, um arquivo, e a partir desse arquivo eu consigo consumir dados daquele documento com a utilização de IA. Não é uma pasta. Eu vou trabalhar, por exemplo, numa sentença. Pensem comigo. Peguei uma sentença lá, um PDF maluco de sei lá quantas páginas, vou atribuir no sistema e com a utilização, com o auxílio, né, o assistente de IA, eu vou manipular e brincar literalmente com esse arquivo. Então, isso é uma coisa que está no forno também. A gente tem muitas das demandas aí da nossa nova era, né, de IA que a gente vai apresentar em breve para vocês. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, por questão de horário também, eu já vou seguir para a questão ali do presente que a gente tem para a audiência, né? Aquilo que a gente realmente tem como objetivo, né? De fortalecer vocês, não somente, né? Eu acho que o objetivo prático é fazer um checklist, a gente apresentou ali 3 principais pilares dentro da nossa solução que facilita esse processo, né? Essa adoção e esse fluxo, né? Com o objetivo melhorado ali
da entrega de geração de documentos, né? Isso, qualquer tipo de documento, isso acho que até para gerar relatórios você consegue fazer, então é bem bacana mesmo, tá? O contexto hoje, para nossa audiência, que né, ficou até aqui, até agora e tudo mais, vou compartilhar minha telinha aqui. Nós estamos liberando para vocês testarem a ferramenta, tá, pessoal? Então, vou compartilhar minha tela. Para quem já é cliente, tá? E que tem algum tipo de dúvida, ainda eu solicito, tá? Para entrar em contato com o nosso time de CS, ok? Vai ter um treinamento exclusivo e personalizado para a operação de vocês com o objetivo de facilitar também essa adoção, tá, da solução e afins. E para você, escritório que está buscando uma nova solução, que realmente tem como objetivo potencializar a sua operação, escaneie também o QR Code, viabilize essa questão, porque estamos com um time de especialista, tá? Com o objetivo de já plugar a tua rotina hoje com as nossas soluções, tá? Isso de uma forma bem saudável, de forma bem honesta, um com o outro, porque a Preâmbulo Tech, realmente, aquilo que eu falei lá no início, ela tem como objetivo entregar a massiva total de performance de 37 anos, né? A gente vai estar completando esse ano aí, embargado dentro da sua operação, independente do seu tamanho, independente daquilo que você tem buscado, tá? Nós temos uma solução completa para ti. Só dando um contexto, tá? E aí, dando um spoiler, a Preâmbulo Tech só em IRP, ferramentas que facilitam a gestão operacional, existem 3, tá? Então, o objetivo é facilitar mesmo e a gente se encaixar na tua rotina. Pare de buscar uma ferramenta, né, com o objetivo de ter que se adaptar a ela. Entre com a Preâmbulo Tech, né, com o objetivo de nós se adaptamos à tua realidade também, tá bom? Só um Medeiros, gatilhozinho, Edu, só um claro, claro. gatilhozinho. Na verdade, não são nem 3, né? São 4. 4. Nós temos soluções jurídicas, de fato. A gente tem o Uhum. MIRT, tem o Office, tem o 3C, CPJ 3C, e também contamos com o Cobrança, que Cobrança. pode ser integrado com os nossos RPs. Então, assim, de fato, além de ser a pioneira, é a maior do Brasil. Preâmbulo está. Exatamente isso, exatamente isso. E o que que então eu vou pedir assim, pessoal, em nosso Instagram, tá? Você me compartilhando também esse QR Code, viabilizando essa questão. Nós vamos fazer uma massiva de uma forma bem intensiva mesmo, falando sobre o produto por si só, como ele facilita a operação, tá? De uma forma bem didática, como foi hoje, tá? Eu vi que tem algumas outras perguntas, tá, pessoal? E aí a gente pode fazer isso, essas respostas durante a semana, durante o dia a dia dentro das nossas caixinhas lá dentro do Instagram, tá bom? Então nos acompanhe. Eu queria agradecer, assim, de forma genuína mesmo, toda a audiência, todos vocês que realmente tiraram esse tempo para aprender, para entrar um pouquinho mais profundo dentro das nossas soluções e com o objetivo de potencializar a sua operação. De uma forma também bem carinhosa, eu gostaria de agradecer você, Medeiros, pelo tempo, pela didática. Muito obrigado, tá? Essa parceria é de longa data e é só ali, a gente vem uma saga agora, desvendando solução por solução da Premotec. E é basicamente isso, tá, pessoal? Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. E a gente volta a conversar e fique acompanhando o Instagram, que tem outros webinários que está acontecendo semana após semana, tem webinar específico ali sobre solução que pode potencializar a sua operação. Perfeito? Medeiros, quer se despedir da audiência? Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer pelo convite, né? Pela organização, enfim, de toda 3 semanas aí, 2, 3 semanas que estamos conversando. E eu acho que faz sentido, né? Hoje a gente tratou de um ponto bastante relevante, pequenininho no nosso mundo de sistema, mundo jurídico, mas um ponto muito importante e que talvez naquela correria do dia a dia, né? Eu tenho uma audiência, tenho uma reunião, a gente não se preocupa em parar um pouquinho, dar um passinho para trás e tentar otimizar, tentar melhorar a nossa produtividade, a nossa gestão. Então, assim, nós temos e certamente nos veremos nos próximos episódios aí, para que a gente comece a quebrar esse tipo de funcionalidade que entendemos que pode facilitar o seu dia a dia como advogado nessa operação. Então, obrigado a todos. Edu, conta comigo, tamo junto. Até mais, pessoal. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.